GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. De volta nos estúdios da Clube, a nossa amiga e psicóloga oficial aqui do GJR, né? Psicanalista, Ana Paula Rodrigues. Muito bom dia, Ana. Obrigado por novamente a presença aqui no GJR. Bom dia, bom dia. Bom estar de volta. Sempre bom, né, Ana? A gente sempre tem muito assunto. No último passou tão rápido que a gente deixou coisas mal resolvidas, Ana Paula. Exatamente. Deixou coisas mal resolvidas aqui. E eu quero te ouvir um pouco, né? A gente hoje vai falar sobre mecanismo de defesa, projeção. A gente falava muito, né? Ainda faltou ampliar aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa também. Conta um pouquinho, me fala. Eu queria aprender um pouco sobre o mecanismo de defesa, que é uma coisa tão importante, se fala muito hoje. Queria que tu explicasse um pouquinho. O que é um mecanismo de defesa? E que tão comum e que tanta gente ativa, né, Ana? Tanta gente usa, né? Isso aí. Eu resolvi falar disso justamente, assim, em função dessas questões que ficaram dos ouvintes na última entrevista. E eu fiquei pensando em falar um pouco, para responder justamente essas questões, falar sobre esse mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa. Esse é um deles que o nosso psiquismo se utiliza. Todos nós, né, Léo, a gente se utiliza dos mecanismos de defesa, porque toda vez que o psiquismo entende que tem um excesso acontecendo, ele vai ter que lidar com aquilo de alguma forma. E muitas vezes é se defendendo daquilo. Quando ele ainda não consegue, quando a gente ainda não está conseguindo elaborar aquilo que vem em forma de afeto, de sentimento, de alguma cena que a gente enxerga que nos desperta alguma questão, se aquilo é de um excesso, eu vou me defender. O psiquismo se defende daquilo. Esse mecanismo de defesa, ele é inconsciente, né? A gente não faz isso de forma consciente. Deliberada. Não. É bom quando a gente se dá conta depois, assim, né? Do que aconteceu. Mas o mecanismo de defesa esse da projeção é um pouco assim, bom, o que eu não tô conseguindo lidar, a ideia do psiquismo é um pouco essa, assim, aquilo que entrou, que eu não consegui lidar, eu vou dar um jeito de colocar pra fora, né? Eu vou dar um jeito de colocar pra fora, colocando em cima do outro, né? Então, um pouco isso, assim, né, de que a grama do vizinho é sempre mais verde e eu sigo, né, apontando para a grama do vizinho e reclamando da grama do vizinho. Quando vê, eu já tô falando mal do vizinho, porque já crio toda uma cena em relação ao vizinho. O vizinho nem sabe da minha questão, se ele não tem nada a ver com a minha história. Mas por quê? Porque eu tô muito incomodada com isso e fico falando mal do vizinho, em vez de conseguir voltar, fazer um giro para ver o que exatamente que tá me incomodando, que não tem nada a ver com o vizinho. Claro. Né? Isso fica sempre a nível de fantasia, né? Até sobre isso, né? Eu brinco, falei fora do ar e vou falar a frase, porque é uma frase que a gente acaba usando muito, que é de um dos seriados mais tradicionais do mundo, que é dos Simpsons, que é a frase do Homer, né? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? E é mais ou menos isso, né, Ana? A gente acaba transferindo a responsabilidade que é nossa, como tu falaste, muitas vezes inconsciente, por uma coisa que não tá no nosso entorno e que a gente não consegue resolver. Tipo, se eu colocar a culpa, por exemplo, no meu vizinho ou num amigo que eu tô, porque ele tá bem financeiramente, ou porque ele tá feliz na relação dele, ou por A ou B, eu vou continuar com o problema comigo, né? E como fazer pra te evoluir em relação a isso? Porque, como tu falaste, muitas vezes tu vai externar depois ou tu não vai nem te ligar que tu tá fazendo. Como que tu consegue, de repente, melhorar nesse aspecto, né? Porque é uma questão que tu vai somatizando e pode trazer outros transtornos, né? Inclusive isso da somatização que tu diz, né? Porque quando a gente somatiza alguma coisa, a gente leva pro corpo, né? É uma reação do corpo frente a uma questão emocional. Então é isso, daqui a pouco eu tô super adoecida, né? Mas não sei porquê, né? Que eu tô tão adoecida, porque essas questões, elas ficam sempre retornando e eu não consigo elaborar, né? Eu só repito, eu entro num esquema de repetição, né? Tem uma... tu falou dessa frase do Homer, eu me lembrei que tem uma outra que a gente se utiliza, que é assim, ó. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo.
Então, eu acho que a gente precisa se dar conta disso, assim, né? De que, claro, eu lembrei essa coisa, assim, da fofoca, né? Assim, de fofoca, né? As pessoas gostam muito de fofoca, né? Quem sou eu pra dizer que não, né? Né? Mas a fofoca, em termos, assim, de psicopatologia da vida cotidiana, ela tá ok, todo mundo faz, assim, o problema é quando isso passa um pouco do limite, no sentido de que aquilo passou de ser uma conversa boba, né, pra algo que tá me incomodando muito, né? Alguma questão que me afeta, eu preciso prestar atenção nisso, assim, naquilo que me afeta além da conta, e eu fico ruminando aquilo durante muito tempo, né? Então volta e lembra daquilo, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu tô falando de mim mesmo. Quando eu tô reclamando muito, me queixando muito. A outra questão que apareceu na última entrevista da ouvinte, que tinha a ver com o tempo, tem um pouco a ver com isso, assim. Aqui na Serra, a gente é muito reclamão em relação ao tempo, né? Hoje a gente começou falando disso, né? Antes da entrevista. Sim. Começou esse tempo, a gente já começa porque é frio, porque não sei o quê, porque é serração, porque... É sempre um assunto que... Só que a gente mora aqui há 50 anos, todo inverno. A gente fala, a gente não se acostuma, assim. Verdade, Ana. Mas porque, de novo, né? Quando está dentro, assim, do dia a dia, tá. Agora, aquelas pessoas que ficam muito... Sabe quando a gente fica com a cara do tempo? Assim, carrancudo, cinza, triste, passa o tempo todo reclamando do tempo, do frio. Isso também é uma espécie de projeção. Eu tô projetando no tempo externo alguma coisa que tá acontecendo no meu tempo interno. Olha só. Até sobre isso, eu sei que pode não ter a ver, mas essa questão... lugares que tem, tipo, como o nosso, que tem muitas intempéries, né? Que muito dia sem sol. Até agora a gente até bate na madeira, porque a gente teve vários dias com sol. As pessoas tendem a representar isso de forma psíquica mais. Tipo, uma vez eu li, me corrija se eu tô errado, que na Suécia, nos lugares onde as pessoas acabam tendo mais depressão, ficando mais propensas a doenças mentais. Isso aqui também reverbera, por exemplo? Claro, eu acho que não de forma tão intensa quanto nesses países que a gente tem pouquíssimas horas de sol durante o dia, né? Claro que a gente sabe da importância da vitamina D, né? Enfim, a gente sabe de tudo isso, assim, eu não tô me referindo. Tu tem razão, o que tu tá falando tá certo, isso acontece mesmo. Mas aqui, a minha questão mais é... Eu misturei os assuntos, né? Eu sei. Mas tu tem razão. Acho que é uma preocupação ok, assim, né? Porque, claro, a pessoa se recolhe mais, a pessoa fica mais em casa, tem mais preguiça de sair. Não dá, entendeu? A gente tem que entender que o nosso clima é assim e tem que sair quem tá na chuva pra se molhar. Não usar isso como bengala, né? Já que tá chovendo mesmo, já que o tempo aqui é ruim mesmo. É isso, Léo. Assim, o nosso discurso, ele se apoia muito nisso, né? Que é um pouco isso que eu tava dizendo antes, assim. Com dificuldade de falar das minhas questões internas, eu vou me utilizar de questões externas. Seja o vizinho, seja o fulano, seja o tempo, né? Então, quando tu pergunta, o que fazer em relação a isso, eu acho que a primeira coisa é poder fazer um pouco um giro no discurso, assim, né? Quando eu digo assim, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né, de forma generalizada, eu preciso fazer uma questão em relação a isso. A grama do vizinho é sempre mais verde? Por que eu tô falando tanto da grama do vizinho? Tô olhando tanto, né, pra grama do vizinho. Exato. Por que eu não consigo olhar pra minha grama? Então, sabe, né, essa coisa, assim, de que numa frase... em que eu estou falando de outro, aí tem dois sujeitos nessa frase. Sim. Por isso que eu digo fazer um giro no discurso, porque para voltar para mim, esse é o sujeito principal da história. Até sobre isso, né? As pessoas que têm convívio muito... Obviamente, tu tá falando sobre isso e geralmente a pessoa convive em família, né? Por exemplo, tem pai, tem mãe, tem filhos, daqui a pouco tem avós, tem sobrinhos. A pessoa tá ali... Tu passa isso adiante, por exemplo, numa relação pai e filho, por exemplo. O pai começa a ter esse pensamento, o filho, vamos lá, com 9, 10 anos de idade, 11 anos. Isso é transmitido também, o filho acaba pegando isso pra ele um pouco também, essa relação familiar. Isso acontece também?
Os mecanismos de defesa são vários, tá? A gente tem a projeção, tem formação reativa, tem vários, né? Eles fazem parte da estrutura psíquica de todos nós. Não é uma questão de que vai passar assim de uma geração para outra. Isso faz parte da nossa estrutura. Em momentos em que algo é de muita intensidade, a gente vai lançar mão, seja do mecanismo de defesa que for. Claro que existem mecanismos de defesa mais regressivos e outros que a gente consegue amadurecer e andar um pouco mais. Mas isso é de todos nós, né? Só que é isso, né, que a gente estava conversando. Algumas pessoas vão conseguir rapidamente se dar conta do tipo, olha o que eu tô falando, olha o que eu tô falando. Eu, né? E tem outros momentos que não, né? Que tu vai seguir nisso, tu vai seguir nessa repetição. Talvez a tua questão maior é o que acontece que não tem a ver com o mecanismo de defesa, mas daí o que acontece na repetição entre pais e filhos, né? O que eu projeto, não no sentido do mecanismo de defesa, mas no que eu projeto em termos de sonhos, de desejo, do que eu gostaria que meu filho fosse, que eu não fui. Então, tudo aquilo que eu não consegui atingir, eu vou... Isso é Freud, né? Tudo aquilo que eu não consegui fazer, que eu não consegui atingir, eu vou depositar no meu filho, porque ele vai conseguir fazer isso. O meu filho nem sabe, entendeu? Disso, assim. Sim, eu tá preciso... nem aí pra isso. Não tá nem aí. Que bom que ele não esteja. Isso é um assunto que eu acho que a gente pode trazer pra outra pauta também, né? Que daí tem a ver com os ideais, né? Em algum momento ele pode se grudar nisso e achar que ele precisa responder essa demanda do pai e da mãe. E daí é um problema. Porque ele vai ficar submetido a isso e não vai conseguir andar por ele mesmo. Claro, né? E Então... a gente vê muito isso de frustrações, né? De pessoas que na adolescência geraram uma expectativa que elas nem queriam gerar e acabaram se incomodando com isso e levando pra frente, né? E claro, de novo, né? Os pais não fazem isso por maldade, assim, não é isso. Muitas vezes nem se dão conta do que estão fazendo, assim, querem realmente que o filho cresça, mas... de novo, né, tem que conseguir fazer esse giro, né? Tem que crescer por eles mesmos. Eu acho que é importante isso que tu lembrou, porque é uma outra forma de pensar a projeção, não como mecanismo de defesa. Macaco vê, o macaco faz, né? Isso funciona pra muita coisa na vida, né? E pais que têm hábitos, talvez, de usar esses mecanismos com frequência na frente dos filhos, os filhos vão desenvolver também os seus mecanismos aprimorados na versão ali de pai para filho, né? Mas que bom que a gente já evoluiu, né, Léo? Eu vou com essa coisa da repetição, tem que sair, né, da coisa do macaco, assim, tem que ser sujeito, né? Sujeito do inconsciente, assim, tem que poder andar na vida. Dominar, né, as suas ações, as suas emoções. 8h18, pra gente ir se encaminhando, né, pra parte final do nosso bate-papo de hoje, né? Que eu sei que é vastíssimo e que merece novamente outros encontros, né, Cabelo? Que Não, a Ana vai estar aqui todo mês com a gente, nos né? brinda com a sua contribuição aí. Momento de terapia radiofônica, assim, né? Como é esclarecedor, né? Eu sempre saio daqui com conversa com gente como a Ana, e que bom que a Ana tá aqui. Eu sempre saio pensando. E eu gosto de pessoas que fazem a gente pensar, não apenas a Ana, mas várias. Então a gente conversa aqui, daí eu fico pensando, podia ter perguntado isso. Aí a Ana me manda alguma coisa pra gente conversar sobre pauta, e é sempre importante mesmo esse papo, mesmo que seja um pouco genérico, obviamente, né, Ana? Mas Sim, que a uma gente... pincelada muito rápida, Exato, né? mas que a gente consiga pensar sobre esses assuntos, né? O ideal Essa é a é ideia. poder ir lá e sentar 1 hora, 2 horas, Claro. uma consulta completa com a doutora Ana, mas pra gente já tentar, a partir dessa conversa de hoje, identificar esses mecanismos, né? E fazer o ouvinte também, peraí, tô percebendo tais comportamentos aqui, tais mecanismos, vou analisar melhor isso e daqui a pouco até vou lá bater um papo com a doutora Ana pra entender melhor esses comportamentos. Nos trazem pra gente aí fechando, né? Como identificar esses mecanismos e o que fazer depois disso? Eu acho que a primeira coisa, assim, é prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente diz, né? Porque a gente fala muita coisa sem pensar. Então, parar um pouco, assim, fazer a coisa do silêncio, assim, né? A gente fala o tempo todo, o dia inteiro, e é isso, né? E fala mal das pessoas, isso a gente escuta muito, assim. Mas poder fazer uma pausa nisso, assim, e pensar só, assim, do que eu tô falando mesmo, né? Porque as pessoas não se pensam, né, cabelinho grau. Filtro. Fazem, além de não pensarem no que estão falando, lá pelas tantas passam que entra aqui a questão da repetição, passam para a atuação. Quando vê, já estão atuando, já estão se atrapalhando, assim, já, né, a coisa do ato mesmo.
Então eu acho que a primeira coisa é isso, assim, né? Para um pouco e pensa. Fica em silêncio, que é difícil. Por quê? Porque vem a angústia. A gente trouxe essa semana, né, Cabelo? O Dia do Silêncio foi dia 7, anteontem. Olha, Dia do Silêncio. Que muitas vezes é pouco usado e deveria, né? deveria ser muito mais Deveria ser usado. mais, Porque né? a coisa do disco da fala, assim, do discurso, de falar mal, a gente usa isso também pra tamponar a angústia. Porque se eu fico mais em silêncio, pode cuidar. Se é difícil, né, ficar em silêncio. É difícil, a gente começa a se incomodar, a gente começa a achar coisa e pega o celular e não sei o quê. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Suportar um pouco mais a angústia. Porque, bom, a partir daí eu posso, sabe, entrar mais em contato comigo mesma, conseguir pensar no que eu tô fazendo, no que eu tô falando, o que o fulano tem a ver comigo, o que a grama tem a ver comigo, o que o tempo tem a ver comigo. Excelente. 8h21, bacana demais, né? Mais uma conversa fantástica aqui com a Ana Paula Rodrigues, nossa psicóloga, psicanalista oficial aqui do GJR. Sigam o novo Instagram da Ana Paula Rodrigues. Se quiser, por exemplo, falar a tua nova arroba, fica à vontade, Ana. Agora temos Instagram profissional, viu? Sim. É Ana Paula Rodrigues, psicanalista. Arroba Foi isso, Ana né? Paula Que eu te passei. Rodrigues, psicanalista. Ah, tá. Tudo Errado, junto hein? no Instagram. Sigam lá pra acompanhar essas linhas de raciocínio tão legais que a gente volta e meia traz aqui no GJR, né? Com as participações da Ana. Obrigado, Ana. Até a próxima. Muito obrigada. Até breve, né? A gente espera te receber. Até mês que vem. de novo. Voltarei, aqui. voltarei. Tá aí já. Aham. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, estamos de volta aqui no GJR para mais um bloco do GJR Entrevista. Já voltamos. Grande Jornal Regional.